todos, bom dia. Peço inicialmente desculpa, esse pregador não pode entrar pedindo desculpa, né? Pela semana passada, mas estava arrebentado semana passada. Sem condições psicológicas e físicas. Foi bem puxado semana passada, não consegui vir mesmo. Então, peço desculpa aos irmãos. E vocês me desafiaram com o tema achar sobre a morte dos apóstolos. Olha, um trabalhão imenso. Né? A maioria deles não está registrado na Bíblia. Né? A Bíblia, na verdade, relata a morte de Judas e de Tiago. De maneira clara, por inferência, se entende que o apóstolo João morreu de morte natural. Agora, os outros 9 discípulos é tudo por apócrifo, se você vai encontrar. A Bíblia não faz relato. Então vai dar um trabalhão para fazer esse estudo, mas vou fazer. Vou montar para vocês, então no início do ano a gente começa. Ele falando da morte dos apóstolos, que é uma coisa bastante interessante mesmo. Realmente vocês se interessaram pela base, né, do cristianismo, falando sobre Cristo, agora sobre os apóstolos. Vai ser bem interessante mesmo. Então vai ser um grande desafio achar esses caras, como eles morreram, tá bom? Vamos só meditar num texto hoje para nortear um pouquinho as nossas vidas no sentido da nossa convivência com Deus, nosso relacionamento com Deus. Essa semana uma coisa me preocupou bastante. Eu fiz uma postagem no Instagram, né? A postagem é mais de cunho teológico, mas não era tão difícil de entender. Eu postei assim, uma frase de Spurgeon, se não me falha a memória, que diz assim, que nos últimos dias as pessoas iam procurar palhaços para animar a plateia, né? Palhaços para animar a agitar os bodes, do que pastores para alimentar as ovelhas. E uma irmã entrou e me contestou veementemente pela minha postagem. Só que a contestação dela foi muito ruim. Ela falou assim, mas na igreja tem violão, tem bateria, tem guitarra, né? Tudo isso toca, mas não é para animar o auditório, isso é para adorar a Deus. Então o que me preocupou nisso? As pessoas estão muito longe do conhecimento de Deus, muito longe. E aquela frase que Jesus diz, né? Quando o Filho do Homem voltar, será que ele vai achar fé na terra? E vem exatamente nesse ponto, que as pessoas estão abandonando a palavra, estão deixando de lado a revelação de Deus, que é a Bíblia Sagrada, estão buscando outros meios para se achegar aos seus objetivos pessoais. A finalidade última do ser humano é ser feliz, isso é fato, né? Então eles estão buscando todos os meios triviais, na verdade, para se achegar a esse resultado de felicidade. Estão abandonando a palavra. E a Bíblia mesmo diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então, quando Jesus diz assim, quando ele voltar, achará fé na terra, está dizendo exatamente isso, do abandono da palavra. A contestação que ela fez dá-se a ignorância em relação à palavra de Deus. Isso é muito ruim. Uma coisa eu digo para vocês de coração, não se apega à religião, não se apega à placa de igreja, mas se apega à Bíblia. Se apega à Bíblia Sagrada. É a revelação de Deus para nós. Não fique só na internet. A internet é perigosa, muito perigosa, principalmente quando se trata da Bíblia Sagrada. A teologia liberal, ela é tão sucinta, tão imperceptível aos olhos de muitos. E às vezes você está se alimentando da teologia liberal na internet e não está sabendo. Então fica longe da internet quando se trata de teologia. Por isso que você pega a Bíblia, senta você e pede para Deus falar com você. Mas não abandone a Bíblia, por favor. Amém ou não amém? Amém. Amém. Eu vou ler o capítulo 14 do Êxodo. Eu já fiz uma série de mensagens sobre milagres. Isso não encerra o assunto, não termina o assunto, né? Eu vou falar hoje 2 pontos, para a gente entender um pouquinho. A gente vai entrar no novo ano, que são os propósitos para a gente para o novo ano. É onde a gente quer chegar. Hoje em dia, há uma redundância dentro das igrejas, se você perceber, nas pregações. Qual que é a redundância que acontece dentro das igrejas? Você ouve o pastor falar 2 coisas. Na verdade, na internet você vê muito disso. As pessoas se emocionam com isso. Ele trata de um assunto que diz para você que você tem um problema. Pode prestar atenção. A mensagem caminha assim, você tem um problema. Isso é fato. Você sabe que você tem um problema. Então a mensagem, o primeiro ponto da mensagem caminha dizer que você tem um problema. Isso você sabe que você tem um problema. O segundo ponto da mensagem, e aí termina concluindo dentro disso, que Deus pode resolver o seu problema. Se você está na igreja, é porque você acredita que Deus vai resolver o seu problema. Então são redundâncias que acontecem. Você vai lá ouvir na igreja que você tem problema, que Deus vai resolver o seu problema. Você sabe que você tem um problema, e se você está na igreja é porque você acredita que Deus pode resolver o seu problema. Redundância. O que sobra desses 2 pontos? O que sobrou no meio deles? Como? Se ninguém se preocupa em dizer para as pessoas como resolver o problema. Deus faz milagre? Faz, mas como Deus faz milagres? Por quais caminhos Deus anda para fazer milagre na sua vida? Então, você tem um problema, você sabe. Que Deus resolve o problema, você sabe também. Agora, o que o pregador precisa falar para as pessoas é como Deus vai fazer isso.
Qual é a maneira que você tem que se achegar a Deus para que você possa alcançar a graça de Deus? Essa mensagem vem dentro dessa temática, para que você entre o ano que vem resolvendo problemas da sua vida pela graça de Deus. Amém? Olha o que diz Êxodo 14, versículo 15 e 16. Aqui tem uma revelação para milagre para a gente. Então disse o Senhor a Moisés. Perceba logo no início da frase o que está acontecendo. Então disse o Senhor a Moisés. Aí Deus faz uma pergunta a ele. Deus comunicando com ele faz uma pergunta. Por que você está clamando a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. Vamos ler de novo e preste atenção no que está acontecendo nesse versículo. Olha só. Então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. Olha o versículo 16. E tu, Deus falando para Moisés, você, Moisés, levanta a tua vara, estende a tua mão sobre o mar e fende-o para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar a seco. Você percebeu alguma coisa aqui nesse versículo? Nós vamos ver um último para a conclusão daqui a pouquinho. Ali, nós todos conhecemos a história. Se você não conhece a Bíblia, você assiste na Record, a abertura do Mar Vermelho. Todo mundo conhece, e vários filmes foram feitos da abertura do Mar Vermelho. Teólogos contemporâneos vêm contestar isso, dizer que isso é apenas uma alegoria, que isso nunca existiu, que é um mito dos israelitas, dizer que eles passaram por meio do mar, que não existem evidências para isso. Então eu não acredito, eu prefiro acreditar na Bíblia, que diz que eles passaram por dentro do mar. História é forte, a história virou filme, eles saem de dentro do Egito já debaixo de muitos milagres, vendo que Deus estava com ele. Quando chega exatamente nesse ponto do Mar Vermelho, o Mar Vermelho não é um mar gigantesco como os oceanos que nós conhecemos, é um mar relativamente muito grande. E eles estão de frente com o mar, atrás vem vindo seus inimigos, no caso o faraó que perseguia eles com o exército. O faraó não ia matar todo mundo, o faraó ia matar os líderes que estavam tirando o povo, Moisés e os seus amigos, e ia levar o resto do povo cativo, então não ia matar todo mundo. Não dava para se empreender fuga pelos lados, era muito extenso a abertura do mar para se fugir pelos lados. Atrás tinha Faraó e na frente tinha o mar. Quando chegou ali bem diante dessa situação, Moisés se viu no desespero, porque Deus falou para ele que ia tirar eles, ia levar eles para a terra prometida. Só que Deus não falou que ia abrir o mar, Deus falou que ia levar para a terra prometida. Quando Deus promete alguma coisa para a gente, Ele já traçou o caminho que nós vamos passar. Por isso que quando Moisés vai clamar a Deus ali nesse momento, Deus vai responder até com uma maneira meio que rude, né? Se você prestar atenção no texto, ele clamou e Deus falou: o que você está falando? Foi exatamente assim que Deus falou com ele: o que você está falando? Pensa na cabeça de Moisés aqui nesse ponto, né? Tem vindo os inimigos atrás, tem o mar na frente. Ele falou para todo mundo lá antes de sair do Egito, ele falou assim: eu vou levar vocês para a terra prometida, porque Deus me chamou para isso. Aí tem o mar, e o povo começou a questionar, a praguejar, a falar: vamos voltar. Já não tinha sepulcro lá no Egito para que a gente pudesse morrer aqui às beiras do Mar Vermelho. Imagina a cabeça de Moisés. Primeira coisa que Moisés faz é clamar. Quando Moisés clama, houve uma comunicação de Deus. Deus disse a ele: olha, não sei por que você está clamando. Essa como diz assim, eu já falei para você que eu vou colocar vocês na terra prometida. Não sei por que você está clamando, mas tudo bem, vamos lá. Já que você duvidou, eu vou orientar você. Aí Deus fala assim: levanta a sua mão, estende sobre o mar com o cajado, que eu vou abrir o mar e o povo vai passar a seco. Essa foi o que Deus falou para ele nesse primeiro momento. Agora perceba uma coisa: o mar abrir é um milagre inimaginável para nós. Inimaginável. A gente não consegue imaginar. O filme não consegue retratar de fato que é o mar aberto. É um grande milagre. Antes que Deus faça esse milagre, houve algumas coisas que nós vamos tratar aqui, e elas são norteadoras para que você entre o ano que vem, quem sabe comece hoje, para que você receba o seu milagre. Quando você olha hoje dentro da igreja, há um monte de gente falando de milagre, há pregações falando de milagre, mas se você puxar uma margem de quantas pessoas recebem milagre dentro da igreja, é muito baixo. É muito baixo. Quando você assiste na TV, aqueles programas que ficam passando milagre, de algumas igrejas passam milagres, você fala: nossa, eu vou lá naquela igreja porque lá está acontecendo milagre. Se você pegar a quantidade de pessoas que testemunham na televisão para a quantidade de membros que tem aquela igreja, está igualzinho a sua igreja. É que na televisão parece que todo mundo lá recebe milagre. Dá aquela impressão. Aí a pergunta que fica é: por que alguns recebem milagre e outros não? Por que algumas pessoas vão na igreja e são curadas e outras não são? Por que algumas pessoas vão lá e são abençoadas e outras não são? A Bíblia fala que Deus não faz acepção de pessoa. Mas por que alguém recebe e outro não? Essa é a grande questão que ninguém gosta de questionar.
Quando você vai resolver esse problema, você fala, Deus sabe, né? Aí soluciona para você, Deus sabe por quê. Não, Deus sabe e você sabe também por quê. Deus não faz exceção de pessoas. Por que Deus abençoa um e não abençoa o outro? Por que um é curado e o outro morre? Por que um recebe uma porta de emprego e o outro continua desempregado por muito tempo? Há um questionamento, é saudável em se fazer diante de Deus. E nós precisamos fazer alguns questionamentos. E esse texto, ele aponta para a gente um norte. Eu não estou padronizando Deus, não há como padronizar Deus, mas ele está dando um norte de como receber o milagre, de um grande milagre. Perceba que quando Moisés clama, Moisés já tinha a promessa do milagre na vida dele. Ele duvidou no momento, Deus veio no seu auxílio e conversou com ele. A primeira coisa que Deus faz conosco no momento de dificuldade é comunicar-se. Guarde isso. Deus se revela para a gente. Deus fala com vocês. Deus não fala só com o bispo e apóstolo. Deus fala com todos que buscam a voz dele. Há uma imanência de Deus na terra, isso é perceptível. O Salmo 19 diz assim: os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Ou seja, as coisas criadas revelam Deus para você. Deus está se revelando para você. A Bíblia Sagrada, hoje em vários modelos, escrita, online, em áudio, em todos os jeitos, é uma comunicação de Deus para você. Ou seja, em todo o tempo Deus está falando alguma coisa. Em todo o tempo você está recebendo a imanência de Deus. Às vezes Deus comunica com você através de um sonho. Você tem um sonho e aquele sonho não é o sonho que você comeu a feijoada e foi deitar. É o sonho que você lidou e aquele sonho espetacular que você não esquece. Deus está se comunicando com você através de um sonho. Deus se comunica com você através de uma pregação, como está acontecendo aqui. É uma comunicação de Deus aqui. Deus se comunica com você quando você vai na escola bíblica, na sua igreja, tem uma escola, tem um estudo da Bíblia, há uma comunicação de Deus ali. Deus está falando com você. Deus se comunica com você quando você entra num gabinete para falar com um pastor pessoalmente, pedir orientação para algumas questões. Há uma comunicação a você. Deus se comunica com você quando o criança está tocando violão e cantando algumas músicas. A letra dessa canção tem a incumbência de comunicar a revelação de Deus aos corações. Ou seja, nós estamos cheios da comunicação de Deus. Mas o irmão Gustavo, acho que ele já veio aqui várias vezes, ele falou uma coisa muito interessante no último HD que ele deu testemunho. Ele falou assim: a gente faz força para não entender a voz de Deus. A gente faz força de não entender a comunicação de Deus. Se você perceber nesse primeiro momento aqui, quando Moisés está de frente ao mar, ele vai clamar, e a primeira coisa que acontece antes do mar abrir é uma comunicação de Deus. Deus está se revelando a Moisés. Primeiro Deus vai questionar a fé dele. Mas por que você está clamando? Já falei para você que ia tirar você e colocar na terra prometida. Então, você não entendeu a primeira parte, mas tudo bem, eu vou ajudar você. E aí Deus fala para ele: agora você pega a sua mão, o seu cajado, toca no mar que vocês vão passar no meio do mar. Preste atenção, há uma emanência de Deus para Moisés. Só que quando Deus fala, não é lógico que você vai obedecer. O problema não é Deus falar, o problema é você entender. Quando você vê o texto sagrado, principalmente no Antigo Testamento, falando assim, ó, e ele ouviu a voz, e esse ouviu a voz, aquele ouviu a voz de Deus. Preste atenção que ele não está falando de ouvir no sentido de escutar, está falando de ouvir no sentido de entender. É mesmo quando fala carne aqui na Bíblia. A carne está se dando a entender o seu físico, a sua carne que milita contra o espírito, e carne também pode ser a carne comestível de um animal, de uma outra pessoa. Então pode ser carne num sentido e pode ser carne no outro. Quando a Bíblia fala ouviu, não quer dizer que escutou, mas que entendeu. Quando você entende algo, você age de acordo com o seu entendimento. Quando Deus fala com Moisés que ele ia abrir o mar na frente deles, com aquilo que ele tinha nas mãos, ele tinha um pedaço de pau na mão. Não sei se você já tentou abrir o mar com um pedaço de pau. Eu acho que não dá muito certo. Ele teria outras opções. Ele poderia se entregar a Faraó. Não vai abrir esse negócio com um pedaço de pau. A gente não consegue fugir pelos lados. Ou seja, quando Deus se comunica com você, ele norteia a sua ação. Agora, se você vai fazer ou não, aí não é com ele. Percebe que para viver milagre na nossa vida, nós temos que aprender a ouvir a voz de Deus. Os crentes vão para a igreja hoje, eles não levam nada para fazer anotações. Ninguém leva uma cadernetinha para anotar a hora da palavra. Na verdade, a maioria das pessoas vão bater cartão na igreja, porque quando eles vão na igreja no domingo à noite, parece que há um desencargo de consciência. Fui no culto no domingo à noite. Ah, essa semana, deixa eu ver, ainda não fui no culto. Vocês iriam em algum culto, porque eu não fui no culto essa semana. É um desencargo de consciência. É cumprir uma meta religiosa. Se eu ficar muito tempo sem ir na igreja, as pessoas vão falar que eu estou desviado. E tem um monte de desviado que vai todo culto na igreja. Então nós cumprimos metas religiosas. Qual foi a última vez que nós saímos da nossa casa com um caderninho de anotação, ansioso para ouvir o que Deus ia falar?
Nós não temos esse anseio. Outro tipo de pessoa que vai na igreja é aquelas pessoas que acham que o pastor é mago. Não sei se você já viu essas pessoas. Eles vão lá porque eles querem que o pastor entrale os dedos e ele seja promovido na empresa, sem fazer nenhum curso técnico. Outras pessoas vão na igreja porque acham que o pastor faz mágica, que dá empresas abertas para ele, que ele não tem que fazer esforço nenhum, que ele pode ficar deitado dentro da casa dele, que a hora que o pastor orar, tudo vai montar, vai aparecer uma empresa montada para ele, ele vai ficar milionário da noite para o dia. Outros acham que Deus vai revelar os 6 números da Mega Sena para eles. Então essa ideia de ir no culto esperando uma mágica. Outras pessoas é como um sorteio. Eu vou no culto hoje, vai que Deus faça alguma coisa. Vou lá no culto, vai que acontece alguma coisa, né? Vai que Deus nesse dia está bonzinho e me abençoe. Então quando as pessoas vão para a igreja hoje, elas não estão interessadas na revelação de Deus, na comunicação de Deus. Elas não estão interessadas em ouvir a voz de Deus. Deus vai falar assim hoje, eu vou anotar. Talvez eu não anote 30 minutos de mensagem, mas eu vou anotar 5, 6 minutos de mensagem, eu vou anotar. No dia seguinte eu coloco em prática aquilo que eu ouvi. Aí o resultado começa a acontecer. As pessoas não estão interessadas mais na palavra de Deus. A contestação que essa moça me fez no Instagram mostra que o vazio espiritual, que é uma pessoa crente faz anos, viu? O vazio espiritual dela, o vazio da palavra é muito grande. E são pessoas que estão todos os dias na igreja. Sabe o que vai acontecer com essas pessoas? Daqui a alguns anos elas vão ser os próximos desviados. Talvez não os desviados fora da igreja, os desviados dentro da igreja. Aquelas pessoas que entram na igreja conseguem enxergar o defeito na roupa da irmã, na roupa do irmão, conseguem ver tudo o que acontece no culto, mas ela não consegue perceber que Deus estava falando com ela naquele culto. Elas não conseguem perceber que naquele local, quando você chega na igreja, há uma emanência de Deus ali, há um desejo de Deus em abençoar a gente. Só que Deus vai fazer como? Aqui não é um texto patronizador de Deus, mas é um texto revelador. Moisés diante ao mar, a primeira coisa que Deus faz não foi abrir o mar, foi comunicar-se a ele. Percebeu o versículo 15? O que diz aqui? Olha, então disse o Senhor. Deus falou, se comunicou. Primeiro Deus chamou a atenção dele. Já falei que ia levar vocês para lá. Então por que você está orando de novo? Mas tudo bem, vou te ajudar. Aí Deus continua no versículo 16 dizendo assim: eu vou falar para você o que você vai fazer. E Deus fala assim para ele: e tu levanta a tua vara, estende a tua mão sobre o mar e fende-o para que os filhos de Israel passem a seco. O que é que Deus fez aqui? Norteou uma ação. Você percebeu que Deus primeiro chamou a atenção dele, comunicando, depois Deus comunica o que ele ia fazer. Tudo na fala, conversando. Hoje a boca de Deus é a tua Bíblia. É a boca de Deus. Só que nós não estamos dispostos a ouvir a voz de Deus. Nós não estamos dispostos a ir para a igreja por causa da palavra de Deus. Às vezes nós nem acreditamos muito que é Deus que está falando. Às vezes você vai na igreja e você fica perdido em pensamentos. Às vezes você mexe no WhatsApp, no Instagram, dentro do culto, porque você não está acreditando muito que Deus está ali. Mas se você fosse convicto que Deus está naquele local que você está, você prestaria atenção no culto, você faria anotações, porque não é qualquer um que está falando, é Deus que está falando com você. E os anos vão passando, as coisas vão acontecendo. Daqui um dia nós somos mais um grupo de pessoas frustradas, porque nós só ouvimos falar de milagre, mas nunca vivemos um milagre na nossa vida. Seremos um grupo de pessoas que posteriormente seremos inimigos do Evangelho. Os nossos filhos podem se tornar inimigos do Evangelho que nós servimos. Fui pregar numa igreja esses dias, o pastor me comunicou, falando: olha, meu filho está desviado, eu tenho certeza que é por causa das coisas que eu vivi dentro da igreja. Porque nós falamos, batemos cartão na igreja e nada acontece. Entenda, isso é norteador. Se você quer milagre, você tem que estar sensível à voz de Deus. Se você quer milagre que mude a sua vida. No caso aqui, eu uso essa expressão, mas aqui é literal. Um milagre divisor de águas na sua vida. Você tem que saber ouvir a voz de Deus. Você tem que estar sensível à voz de Deus. Nós falamos: Deus cura o câncer, Deus abre uma porta de emprego, Deus me dá isso, Deus me dá aquilo. Quando foi o momento que você chegou diante de Deus e falou: Deus, me ensina a ouvir a tua voz. Me ensina a entender a tua palavra. Qual foi a última vez que nós debruçamos diante da Bíblia e falamos: Deus, eu não estou entendendo nada desse Deus. Eu li 10 vezes e não entendi nada, mas eu preciso da tua revelação nesse texto. Porque nós não temos tanto interesse assim na comunicação de Deus. Nós queremos mágicas. Perceba. Então disse o Senhor a Moisés: comunicação. Antes de um grande milagre, há a comunicação de Deus para a sua vida.
E aí Deus vai orientar o que ele deve fazer, através da sua palavra. Aí então, e tu levanta a tua vara, estende a tua mão sobre o mar, fende-o para que os filhos de Israel passem a seco. Moisés, você vai fazer exatamente assim. Percebeu? Comunicação, orientação, norteando uma ação. Aí no versículo 21, para a gente encerrar. Versículo 21, olha. Então Moisés estendeu a sua mão. Perceberam alguma coisa aqui? Esse então aqui é um sentido de continuidade. Ouviu e fez. Continuidade. Presta atenção no versículo 21. Então Moisés estendeu a sua mão. O que Deus fala para ele no versículo 16? E tu levanta a tua vara e estende a tua mão. Versículo 21. Então Moisés estendeu a sua mão. Ouviu e fez. O que acontece então depois que ele recebeu a revelação e agiu diante da palavra de Deus? Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o Senhor fez retirar por um vento forte oriental toda aquela noite, e o mar tornou-se a seco, e as águas foram partidas. Conseguiu perceber? Como é que nós vamos receber o nosso milagre? Deus falou, Moisés fez, e o mar abriu. Simples assim. Deus falou, Moisés fez e o mar abriu. Pergunta: Deus precisa de Moisés para abrir o mar? Não? Não. Deus não precisa de nada, Deus é soberano. Por que Deus pede para Moisés tocar no mar? Porque a sua ação, quando você ouve e tem uma ação, mostra o grau de credibilidade que a palavra tem para você. Deus nunca ia dar um povo na mão de um homem que não acreditasse na palavra dele. Se Moisés chegaria, o mar está aberto, eles passariam sem viver, sem credibilizar a palavra de Deus. Deus falou: Moisés, toca no mar que ele vai abrir. Moisés tocou no mar e o mar abriu. O que Moisés fez? Disse para o Senhor de maneira prática, efetiva: eu acredito na sua palavra. Se nós não tomarmos essa direção na nossa vida, nós nunca vamos viver milagre. Entenda o que eu estou falando. Nós nunca vamos viver milagre. Nós vamos pensar aqui na igreja. A igreja vai virar uma rotina tão pesada para você, e daqui uns dias você está selecionando os cultos que você vai. Que você vai na terça, na segunda, no domingo, no sábado, e nada acontece na sua vida. Para que continuar indo? Mas se nós formos para a igreja com um anseio dentro da nossa alma, eu preciso ouvir a voz de Deus. Eu preciso de Deus. Eu sei que no momento que eu entrar naquele local, na igreja, no momento que eu estiver em contato com Deus, em todo aquele período, Deus está se emanando, Deus está revelando, Deus está falando para você quais são as ações que você precisa tomar para que a sua vida mude. Percebe? Deus comunicou, Moisés entendeu, Moisés agiu e o mar abriu. Olha que simples abrir o mar. Simples assim abrir o mar. Quando você ouve a voz de Deus e pratica a voz, o norte que é de Deus, você muda a sua vida. Quando a gente vai para a igreja, ouve a palavra, algumas pessoas se emocionam lá dentro da igreja, choram até na hora da palavra, choram na hora do louvor, se arrepiam com a pregação, gostam de ouvir palavras bonitas, profundas, mas sai de lá não faz nada do que ouviu. E aí, vai mudar quando? Quando é que o milagre vai acontecer? Nunca. Vai acontecer. Não vai. Se nós não estivermos dispostos a ouvir e a obedecer a voz de Deus, nós vamos ser sempre os mesmos. Sempre assistindo os outros recebendo os milagres deles. Sempre olhando para os outros recebendo milagres. E às vezes questionando a Deus: olha, o fulano de tal chegou ontem na igreja, já está mais abençoado do que eu, que estou há 20 anos na igreja. Tem pessoas que chegaram e estavam dispostas a ouvir a voz de Deus. Quando você for no médico, para você exemplificar para você, tiver com aquela dor de garganta, pega aquela receita do médico, guarda lá no seu armário e fica esperando a garganta, sabe? É o mesmo que ouvir a palavra e não praticar. Deus falou que você tinha que fazer, você não fez, e ficava aguardando que as coisas melhorassem. Pegou uma pneumonia, pega lá a receita do médico, guarda a receita bem guardadinha, fala: eu sei o que eu tenho que fazer, está aqui, está escrito na receita, eu tenho que tomar esse remédio. Guarde a receita e espere a pneumonia sarar. Nós vamos para a igreja, Deus te dá a receita, como deu para Moisés, viu? Toca no mar que ele vai abrir. Se Moisés pega a palavra do Senhor, ele escreve numa tábua de pedra e guarda dentro de uma caixinha bem guardadinho, o mar estava fechado até hoje. Se
você não estiver disposto a fazer o que Deus está falando, o milagre vai ficar cada vez mais distante. Fecha os teus olhos. Eu falei que ia ser bem prático, até me estendi bastante. O que você está precisando de Deus?